Bom dia, meus amigos. Eu sou o professor doutor Marcos dos Santos e agora veremos um rápido tutorial sobre como utilizar a plataforma computacional Payoff Matrix para calcular os métodos de tomada de decisão sob incerteza. Primeiramente, deixa eu compartilhar aqui, vocês irão digitar, vou colocar aqui, primeiramente vocês irão digitar www.payoffmatrix.com.br. Então, observem aqui em cima, www.payoffmatrix.com.br. E aí, estamos aqui na plataforma computacional Payoff Matrix, que calcula os resultados para os métodos de tomada de decisão sob incerteza. E aí, vamos utilizar como exemplo esse caso aqui. Então, vamos entender. Temos uma situação, então temos aqui a matriz de decisão, que nós já conversamos, onde nós temos aqui as ações estratégicas que podem ser adotadas, ou seja, eu posso fazer um marketing, né? Conduzir um marketing por outdoor, por televisão ou por jornais. E aqui, dependendo do estado da natureza, eu tenho 3 estados na natureza, que é a concorrência fraca, a concorrência média e a concorrência forte. Então, aqui nas linhas eu tenho as ações estratégicas e nas colunas eu tenho os estados da natureza, que nesse caso são 3. E aí eu tenho um retorno de cada ação estratégica em cada estado da natureza. É por isso que é payoff, né? Matriz de payoff. Payoff quer dizer retorno. Então, quer dizer que se eu investir em outdoor, se eu conduzir a minha campanha de marketing por outdoor, e a concorrência for fraca, eu tenho um retorno de 12 milhões de reais. Se eu investir em outdoor e a concorrência for média, eu vou ter um prejuízo de 6 milhões de reais. E se eu fizer o marketing por outdoor e a concorrência for forte, eu tenho um retorno de 24 milhões de reais. Televisão é a mesma coisa. Se eu conduzir uma campanha publicitária por meio da televisão. Isso é um exemplo hipotético, tá? É um exemplo, é um exercício meramente didático. Não é um caso real, não é nada disso. Só para a gente entender como utilizar o método, né? O método e a plataforma. Se nós conduzirmos uma campanha publicitária por televisão, então, e a concorrência for fraca, eu tenho um retorno de 36 milhões de reais. Se a concorrência for média, eu tenho um retorno de 12 milhões de reais. E se a concorrência for forte, eu tenho um retorno de 48 milhões de reais. E, por último, a última ação estratégica que eu posso tomar é conduzir uma campanha de marketing, uma campanha publicitária, por meio dos jornais, que aí, se a concorrência for fraca, eu perco 3 milhões, se for média eu ganho 60 milhões, e se for forte eu ganho 30 milhões. Então, esta é uma situação hipotética, onde eu tenho as ações que a minha organização pode tomar, né, qual é o veículo que ela vai utilizar para conduzir uma campanha publicitária, e os possíveis estados da natureza, que são a concorrência fraca, a concorrência média, a concorrência forte. Então, agora vamos imputar esses dados dessa matriz lá na plataforma computacional Payoff Matrix. Então, vamos voltar aqui para a nossa plataforma, que eu já mostrei.
Então, são três... deixa eu ampliar aqui um pouquinho. São três alternativas estratégicas e três estados da natureza. Então, primeiro, eu vou adicionar aqui, ó, nesse botãozinho aqui verde, adicionar alternativa. Então, ficamos ali com três alternativas. Então, eu vou colocar ali a primeira, ó, insira o nome. Então, nós iremos inserir aí, no caso, lá na nossa matriz, é outdoor. Então, vou colocar aqui, ó, outdoor. Clique em salvar, automaticamente aparece o outdoor aqui. Alternativa 2, eu vou digitar lá televisão. Salvar, automaticamente apareceu aqui segunda alternativa. E a terceira é fazer a campanha por meio de jornais. Vou clicar aqui, apareceu ali. Então, cadastramos aqui os três estados da natureza lá do nosso exemplo. Agora, nós vamos colocar, né, as três alternativas. Né? Agora, nós vamos colocar os estados da natureza. São três, já tem um aqui, eu vou adicionar mais dois. Eu vou clicar aqui nesse botãozinho, adicionar estado da natureza. Ó. Aqui, pronto. Então, tenho três estados da natureza. E aí eu posso editar o nome deles também. Então, venho aqui, insiro o nome, né? Nível da concorrência, concorrência fraca. Então, já apareceu aqui. Depois, concorrência média. Já apareceu aqui. E a concorrência forte. Já apareceu aqui. Pronto. Então, reparem que o software, né, o sistema, ele é muito simples de mexer, muito intuitivo, né? Não tem espaço para digitar nada errado, é muito simples de utilizar a plataforma. Nós a desenvolvemos lá no Instituto Militar de Engenharia, justamente de maneira a facilitar o uso, né, para gerentes, administradores, engenheiros. Né, o objetivo é justamente proporcionar, facilitar que esses métodos de tomada de decisão sejam utilizados. E agora eu vou preencher aqui os dados da matriz. Ó. Então, aqui são 12 milhões no outdoor. Aqui do lado, prejuízo de 6. E aqui, 24. Televisão. Lá na nossa matrizinha de exemplo, 36. Aqui, 12. E aqui, 48. E aqui, por último, prejuízo de 3 milhões. Aqui, 60. E aqui, 30. Pronto. Preenchemos todos os dados da matriz de decisão. Agora, o último passo, e que também é muito importante, é que nós devemos colocar aqui o coeficiente de realismo, lá do método de Urquhart. Então, esse coeficiente de realismo tem que ser um valor entre 0 e 1. Então, como é que é o método de Urquhart? Ele pega esse coeficiente, por exemplo, 0,8, e multiplica pelo valor do maior retorno, mais 1 menos 0,8, que é 0,2, e multiplica pelo menor retorno, e soma. Na verdade, o método de Urquhart, ele faz uma média ponderada entre o maior retorno e o menor retorno, por isso que ele é chamado de coeficiente de realismo. Então, eu vou colocar aqui, tem que ser um valor entre 0 e 1. Reparem que se eu colocar, por exemplo, 2,
e clicar lá em gerar, o sistema dá para a gente uma mensagem de erro. O número do coeficiente de realismo precisa ser entre 0 e 1. Então, eu clico lá, OK. Então, vou lá, vou colocar 0,8. E aí, então, pronto. Então, repare que é muito fácil, muito simples utilizar a ferramenta. Eu só preciso, o primeiro passo, cadastrar as ações estratégicas, as alternativas. Outdoor, televisão e jornais. Pode ter 4, 5, 6, 7, quantas alternativas vocês quiserem. Depois, segundo passo, eu tenho que cadastrar os estados da natureza, que aqui foi concorrência fraca, média e forte. Eu também posso ter aqui quantos estados da natureza eu quiser. Depois, terceiro passo, eu preencho a matriz de decisão com os dados do problema. E aí pode, né, eu posso pegar esses dados do histórico da empresa, ou consultar alguém, enfim, de alguma base de dados. E o quarto passo é inserir aqui o coeficiente de realismo, que tem que ser um valor entre 0 e 1. Pronto, está tudo pronto para calcular os resultados. Então, eu venho aqui em gerar e automaticamente o sistema calcula todos os resultados para a gente. Então, são 6 métodos de tomada de decisão. Ele calcula os 6 resultados. Ó. Pelo método Max-Max, quem ganha é o investimento, né, a ação de veicular essa campanha por jornais. Então, a linha que está aqui destacada em azul é a ação estratégica vencedora. Então, no caso do método Max-Max, quem ganha é a aplicação em jornal, né, veiculação por meio de jornais, onde eu tenho um resultado, um retorno de 60 milhões. No método Maximin, quem ganha é veiculação por televisão. Está aqui em azul a linha, né? Onde, o que pode acontecer aqui? Eu posso, no método Maximin, eu posso perder 6 milhões, ganhar 12 ou perder 3. Então, o melhor resultado é ganhar 12 milhões. No método de Laplace, que na verdade é uma média aritmética, né? Para cada alternativa, para cada ação estratégica, ele faz uma média aritmética dos estados da natureza. A alternativa vencedora é a televisão, que me dá um resultado, reparem que é o maior resultado, né? 10, 32 e 29, ele fica com o valor de 32 milhões. Então, a televisão sai vencedora pelo método de Laplace. Pelo critério da média variabilidade, a televisão ganha novamente, porque dividindo o valor da média, que nós já tivemos aqui em Laplace, né? 10, 32 e 29. Tá aqui a média, 10, 32 e 29. Pelo valor da variabilidade, 30, 36 e 63, o maior resultado é o resultado da televisão, que é 0,88 aproximadamente. Pelo método de Wurkwitz, com aquele coeficiente que nós introduzimos, de 0,8, a veiculação por jornais ganha novamente, onde eu tenho um retorno de 47,4 milhões. É por isso que nós precisamos inserir aquele 0,8, para ele poder calcular os resultados para o método de Wurkwitz. No método mínimo arrependimento, quem ganha novamente é a veiculação por jornais, onde que me dá um retorno de 39 milhões de reais. Bem, então, deu para ver, né, que o sistema ele calcula o resultado para os 6 métodos automaticamente, e aí ele já me dá aqui um compilado de quem venceu em qual situação. Né? Então, já tenho aqui que no método Max-Max, quem ganha são os jornais, Maximin, televisão, Laplace, televisão, média variabilidade, televisão, Wurkwitz, jornais e mínimo arrependimento, jornais.
Uma observação muito interessante, aí você pode falar assim, mas professor, eu vou continuar numa situação ruim, porque eu precisava selecionar uma ação estratégica na organização, né? Que seria veicular a propaganda por um dos 3 veículos. No entanto, houve um empate de jornais e televisão. Como é que eu devo proceder? Como é que eu devo fazer essa análise? Bem, a primeira questão é que tem uma frase do Steve Jobs que eu gosto muito, que diz que saber o que não fazer é tão importante quanto saber o que fazer. Então, reparem, nessa situação, né, eu já sei que, de cara, não é para eu investir em outdoor. Outdoor não é um bom investimento, né? Não é um bom veículo para eu divulgar a minha marca, fazer a propaganda lá do meu produto, né? Vê que outdoor não ganhou em nenhuma situação, então ele já está totalmente fora. Então, eu já sei o que não fazer. Eu já sei que eu não devo veicular essa campanha por meio de outdoor. Ficou aqui jornais e televisão empatados. Agora, o que eu posso fazer para desempatar é retirar o outdoor lá da matriz, já que eu sei que ele não, né? Já que eu sei que eu não devo investir em outdoor, e concentrar os meus esforços na televisão e nos jornais, ou seja, rodar o problema novamente, né? Variar um pouquinho esse coeficiente de realismo para mais, para menos, para ver como o modelo se comporta, né? Agora, numa situação que eu tenha 3 ações estratégicas, como eu tenho aqui, e uma delas é a que aparece, né, mais vezes, né, 3 ações estratégicas, e uma delas for a que mais ganha aqui nos métodos, por exemplo, vamos supor que televisão tivesse aparecido em 4 métodos, né? Ganhou aqui Maximin, Laplace e média variabilidade. Vamos supor que no método de Wurkwitz, televisão ganhasse também, ao invés de jornais. Então, ela iria ganhar em 4 métodos. Então, ela seria a melhor alternativa, seria a alternativa que apareceria aqui sozinha, porque ela teria ganho em 4 métodos, enquanto os jornais só em 2 métodos, né? Mas não foi o que aconteceu. No caso, os jornais apareceram em 3 métodos e a televisão apareceu em 3 métodos, então houve empate. E o outdoor não apareceu em nenhum método, então o investimento, né, em outdoor já está descartado. Bem, então, essa é a nossa plataforma, muito fácil de mexer. Eu recomendo, vocês podem falar, mas professor, eu não sei o que é o método Maximax, o método Maximin, o método de Laplace, o método da média variabilidade, o método de Wurkwitz e o método de mínimo arrependimento. Bem, para vocês conhecerem passo a passo o assunto e o método, eu recomendo que acessem aqui o tutorial, aqui no canto superior esquerdo, tem lá tutorial DTSI, que é tutorial decisão tomada sob certeza. Ao clicar lá, vai abrir um documento que foi um artigo científico que eu publiquei com uma aluna, com a aluna Angélica Rodrigues de Lima, que foi minha aluna no Senai C-Ticket. Então, lá explico o desenvolvimento de uma plataforma computacional para apoio à decisão sob incerteza. Então, lá explica, tem uma breve introdução, fala aqui de pesquisa operacional, fala aqui o que são estratégias, as alternativas, estados da natureza, resultados, fala aqui que é uma decisão tomada sob certeza, decisão tomada sob risco, decisão tomada sob incerteza. E aí ela entra explicando, o artigo, né, entra explicando o que é cada método. Então, ele explica o que é o critério Maximax,
né? Ou seja, o que é o método Max-Max, o que é o método Max-Min, o que é o método de Laplace, o que é o método de Hurwitz, o que é o método mínimo arrependimento. Então, aqui está explicado passo a passo o que é cada método. E, além de explicar passo a passo o que é cada método, ela explica também, o artigo explica como utilizar a plataforma computacional. Então, essa mesma explicação que eu acabei de fazer aqui nesse tutorial, nesse vídeo, o artigo também traz. Ele dá aqui um exemplo, ó, que é um outro exemplo, diferente do que nós acabamos de fazer. Ó. Então, eu tenho aqui distribuição de produtos da companhia Epsilon. Então, o que é melhor fazer? Quais são as ações estratégicas que podem ser tomadas? Usar revendedores locais, construir armazém próprio ou usar grande distribuidor local. E aí nós temos dois possíveis estados da natureza, que é a demanda grande e demanda pequena, e o retorno para cada um deles. Então, aqui no artigo explica passo a passo como introduzir esses dados na plataforma Payoff Matrix. Tá? Então, eu sugiro fortemente que acessem esse tutorial. Está disponível na própria plataforma computacional Payoff Matrix. É só vir aqui, ó, tutorial DTSI, e aí vocês terão a explicação passo a passo, não só sobre os métodos em si, os 6 métodos, mas também em como colocar, introduzir esses dados na plataforma computacional. Então, meus amigos, é isso que eu tinha para mostrar. Muito obrigado pelo interesse no assunto e espero que esses métodos para a tomada de decisão sob incerteza possam auxiliá-los a tomar decisões cada vez melhores e mais assertivas.